Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 31. Eu sou Rafael Arinelli e hoje o Henrique atrasou o podcast para ser gravado. Então, Henrique, se você não aguenta o tranco, pede pra sair! Pede pra sair! Muito engraçada a piada. Aqui é o Henrique Risato e muito provavelmente hoje eu vou confundir o Wagner Moura com o Celton Mello. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Daniel Cury e hoje eu fui pra África e vi um pontinho amarelo. Sabe o que que era? Nossa, Yellow... sei lá, velho. Exatamente, um Yellowfant. Nossa senhora, sempre com piadas novas. Você precisa, Dani, começar a trazer piada pra gente que não seja assim de nomes. Você pode começar a contar piadas de situações engraçadas e tal, entendeu? Só pra variar. Porque daí é muito longo, muito comprido, cansa, entendeu? A gente tá num mundo rápido, é assim, papum. É pontinho, é nome de filme, entendeu? Coisa rápida. Beleza, hoje no podcast Cinemação número 31, nós vamos falar sobre Wagner Moura, é isso mesmo. A gente inspirou o podcast no filme A Busca, que chegou aos cinemas aí há uma semana. E a gente vai falar um pouco sobre o filme, vai falar um pouco sobre o Wagner Moura, a carreira dele, quem é Wagner Moura, além do ator que todo mundo conhece, né? Então, para começar o podcast Cinemação número 31, vamos pro quadro Repercussão. E aí, quem é que quer começar o quadro Repercussão hoje? Eu posso começar. Seguinte, a repercussão que eu vou falar hoje é de um comentário da Natália Nóbrega. Ela comentou no post: nova versão de O Conde de Monte Cristo terá a direção de David Goyer, que fala sobre uma nova versão que vai existir possivelmente do livro O Conde de Monte Cristo, né, que é um dos grandes clássicos que tem várias adaptações e tudo mais. E ela comentou o seguinte: eu assisti duas versões, a com Gerard Depardieu e a com Jim Caviezel, que eu amo, tenho o filme, já assisti várias vezes. Foi interessante isso, porque ela lembrou de duas versões muito importantes do Conde de Monte Cristo, que tem formas diferentes de narrar essa história, e que vão servir com certeza como comparação para essa próxima versão, se ela... não sei como é que tá a produção do filme, mas se ela der certo, se der tudo certo, com certeza vai ter comparação com esses dois filmes. Principalmente esse com o Jim Caviezel, que é uma versão bem mais recente, assim, não é de ontem, mas é um pouco mais recente. E eu achei interessante, porque ela já mostrou um pouco da expectativa e de uma coisa interessante que eu acho que é muito legal se fazer quando se trata de remake ou de outra adaptação, que é ir pro passado e assistir o que foi feito antes. Então eu provavelmente, quando estiver chegando perto dessa adaptação, eu vou querer também assistir esses dois últimos filmes e, se possível, dependendo do meu tempo, eu vou tentar ler o livro, que no fim das contas eu, na verdade, nunca li, mas eu tenho interesse de ler, então. O livro, que é do Alexandre Dumas, ele é o escritor... Não, o Alexandre Dumas, ele também foi o escritor dos Três Mosqueteiros. E também agora eu lembrei do filme antigo dos Três Mosqueteiros, que tem o Kiefer Sutherland. Não sei se vocês lembram desse filme. Sim, esse filme é bom pra caramba. Agora, o David Goyer, ele trabalhou junto do Christopher Nolan, né? Por isso até que tem uma certa expectativa ao redor dessa nova versão do Conde de Monte Cristo e tal. Que, sinceramente, a versão com Jim Caviezel eu acho um filme bem mediano, assim. Não acho ele nada espetacular, fantástico e tal. Eu que não conhecia a história, eu não assisti a versão do Gerard Depardieu. Então, foi o único contato que eu tive foi através desse filme. Eu não achei tão ruim, eu achei interessante, assim. E aí, Henrique, comentários? Não, hoje eu não tenho comentário nenhum. Pode seguir o próximo. Ô, louco! Aí é sacanagem, hein? O meu comentário aqui é de uma fã da gente. Quem me dera, né? Uma seguidora. É uma seguidora, a Gabriela Fissu.
E ela perguntou assim, foi bem direta. Quais foram os prêmios que os filmes Vingadores, Homem de Ferro 1 e 2 e a saga Crepúsculo ganharam? Desde já, obrigada. Ponto, acabou, se vira. Onde ela né? perguntou isso? Ela perguntou via Twitter do Cinemação. Você sabe qual que é o Twitter do Cinemação, Daniel Cury? É o @cinema_ação. Sem cedrilha e sem tio. Sem cedrilha, isso mesmo. É Muito bom. cedrilha com S ainda. Ah, entendi. Então, respondendo a pergunta dela, os Vingadores, os únicos prêmios que eles ganharam, tipo, foram vários, mas foi assim, Total Filmes, que é a premiação. Na verdade, é uma premiação assim tão desconhecida que quando o ator que fez o personagem Loki, quando ele recebeu o prêmio, ele nem sabia do que se tratava. Tipo, ele fez uma cara meio de espanto, você procurar no YouTube. Ele foi não? Não, ele recebeu na casa dele. E tipo, viemos aqui entregar o prêmio do Total Filmes dele. Ah, tá, legal. Quanto ao Homem de Ferro 1, quando ele saiu em 2008, ele chegou a concorrer ao Oscar de melhores efeitos visuais, o Oscar de melhor edição de som e o BAFTA de melhores efeitos especiais, mas ele não levou nenhum prêmio. Já o Homem de Ferro 2 só concorreu ao People Choice Awards e perdeu. Porque o Homem de Ferro 2, na verdade, é um saco. E quanto à saga entre aspas com o dedo, Crepúsculo, aí ele ganhou todos os MTV Movie Awards possível durante os filmes que saíram. Também os People Choice Awards, que, é muito teenager assim, também ganhou uma porrada de prêmio. Os da Nickelodeon? Ele ganhou alguma coisa na Nickelodeon, não foi? A Nickelodeon tem um prêmios Nick, uma coisa meus assim. prêmios Nick. Também. Tudo que é adolescente eles ganharam. E o melhor prêmio, que eles receberam um monte, foi o Framboesa de Ouro. Claro. Que foi o Framboesa, que é o dos melhores filmes que tem. Só que não. Só que não, né? É um Oscar de cabeça pra baixo, o prêmio Framboesa, né? Pô, ia ser muito massa se fosse, né? Tipo um Oscar assim, plantando bananeira, tal, uma coisa assim. Ia ser engraçado. Mas, bom, eu acho que o Framboesa foram os prêmios mais merecidos do Crepúsculo. Sem dúvida, eu imaginei agora um Oscar assim, ó, podiam redesenhar a estátua do Oscar, fazer ele com uma sainha escocesa, e daí o Framboesa faz ele de cabeça pra baixo. Mostrando os Bilal, os pagos. Melhor não. Bom, eu tenho na verdade aqui uma repercussão que foi do nosso... A gente fez aí mais um duelo no nosso Facebook. E o duelo dessa vez foi de 2 bilionários super famosos e que lutam contra o crime aí. Um mais excêntrico do que o outro, né? Então a gente comparou aí, a gente colocou na arena do Cinemação Batman versus o Homem de Ferro. Teve um monte de comentário, um monte de gente foi lá, falou quem que deveria ganhar, como que seria a batalha, falaram muitas coisas, analisaram Bruce Wayne versus o Stark, então fizeram várias análises legais lá e tal, e daí uma delas foi o Pedro Sobreiro, que ele falou o seguinte: Homem de Ferro sempre foi um herói B, situação que mudou em 2008 com o filme, mas o Batman ganha, porque ele vai hackear a armadura fácil. Bom, daí eu tenho o resultado, que foi uma vitória do Batman. O pessoal votou mais no Batman. Óbvio que teve lá situações em que o pessoal falou do Homem de Ferro e tal, falavam até um pouco assim em termos assim de desvantagem de repente do Batman em relação ao Homem de Ferro, mas a grande maioria ainda assim é mais próxima do Batman, né? E aí, quem que vence esse duelo? Homem de Ferro ou Batman? Porque vocês dois não palpitaram, hein? Não, Batman vence, velho. Não tem... É que nem tá no ele falou no comentário. Ele hackeia lá a armadura, Até no filme, no Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, a hora que o Bruce Wayne ele chega naquela festa que ele vai falar com a Selina Kyle, lá com a Mulher Gato, todo mundo olha pra ver quem chegou e todo mundo saca câmeras pra tirar foto. Aí ele clica num botãozinho, tipo, todos os aparelhos eletrônicos param de funcionar. E ele usa também isso na hora que ele tá perseguindo aqueles motoqueiros
Então ele ia usar um negocinho assim, um negocinho de menor que um iPod, tipo, ia clicar assim, plum, desligou a armadura do Homem de Ferro. Poderia, tipo, levar ele pra Arkham, né? Que o Batman é chato que ele não mata ninguém. O Homem de Ferro ainda mata uns caras lá. Eu acho que depende de como aconteceria. Se fosse uma coisa, de repente eles se encontram aí, o Homem de Ferro dá uma sova no Batman. Mas se fosse uma disputa com tempo de preparação, aí o Batman teria condição de ganhar, mas mesmo assim acho que ia ser bem pau a pau, assim, uma disputa interessante. Perguntar pro Daniel agora uma disputa de Stark. Quem ganharia? Tony Stark ou Ned Stark? O regente de Winterfell. O Tony Stark, né? Tem mais tecnologia. Acho que o Tony Stark tem um pouco, não, mas pouco é culpa de vantagem. É culpa do Sean Bean, ele sempre faz um personagem que morre. Não, eu acho que assim, ia ser tanta tecnologia, que o Ned Stark ia, tipo, perder a cabeça, entendeu? Cobre o mar, ó o frio que se compõe, ó palavra. O pequeno Wagner Moura nasceu em Salvador, mas ele foi criado em uma cidade chamada Rodelas. É isso mesmo, é uma cidade do sertão baiano. Muita gente associa ou fala que ele é de Rodelas, que ele nasceu lá e tal, mas na verdade ele é de Salvador. Ele é um baiano da raiz mesmo. Soteropolitano, exatamente. E esse lugar onde foi criado, que é o Rodelas, né, a cidade de Rodelas, é um lugar que tem muita natureza, um lugar muito próximo, assim, com a mata e tal, e o Wagner mesmo já afirmou em entrevistas e tal, dizendo que isso foi uma parte muito importante da infância dele, do seu desenvolvimento, né, como ser humano, porque ele conseguiu brincar muito em árvore, conseguiu sair com os amiguinhos lá e tal. Só que daí, com o passar do tempo, o Wagner, com seu pai, o José Moura, e a sua mãe, a Alderiva, junto com a sua irmã menor também, a Lediane, eles se mudaram bastante, assim. O pai do Wagner, que é o José Moura, ele era militar e eles mudavam muito de cidade. Então, até quando o Wagner era menor, eles chegaram a morar uma época no Rio de Janeiro, mas eles não ficaram um tempo aqui e tal, mas acabaram voltando depois para Salvador. O pai do Wagner, inclusive, o José Moura, ele faleceu no dia 15 de agosto de 2011, né? Ele foi vítima de um câncer e ele tinha até um pouco dessa veia artística, assim, que pode ter sido uma coisa que influenciou o Wagner ao decorrer da sua carreira. O que muitos não sabem é que o Wagner, ele começou com a parte de atuação e tal, ele começou na escola mesmo, num colégio Mendel, que se chama o colégio onde ele cresceu, e uma professora dele formou um grupo que se chamava Grupo Pasmem. E aí o Wagner começou a participar dos grupos de teatro lá com o pessoal e ele acabou tendo isso como um hobby e ele foi desenvolvendo isso, inclusive numa escola de teatro chamada Casa Via Magia. Ele começou a desenvolver um pouco mais isso, mas nunca teve a pretensão de trabalhar com isso como uma carreira. Ele, na verdade, sempre pensou na carreira de ator como um hobby mesmo, tanto que ele acabou se formando em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia. Só que ele não parou com a parte de teatro, ele continuou investindo nessa carreira e ele acabou largando tudo, investindo 100% na carreira de ator, quando ele fez uma peça que se chamava A Máquina, que começou lá em Salvador e tal, e ela viajou para o Rio de Janeiro para ser apresentada, e ele veio para o Rio de Janeiro junto com dois amigos bem conhecidos já, que é o Lázaro Ramos e o Vladimir Brista. Bom, daí o Wagner junto, né, investindo nessa parte de carreira, né, na carreira de ator, fazendo a parte de teatro e tal,
foi pro cinema. E daí ele começou a fazer a parte de curta-metragem, trabalhou em vários curtas, né? Inclusive num curta que se chama Pop Killer, que é do Victor Mascarenhas e tal. E aí ele foi investindo nessa parte e tal, até que ele foi chegando na parte de cinema mesmo, de longas metragens, assim. Então ele sempre começou assim, a se desenvolver como ator de uma forma um pouco mais aguda. É curioso dizer, inclusive, que o pessoal às vezes olha o Wagner, acha que ele tem uma carreira longa e tal, e não é verdade. Ele tem 11 anos de carreira, é um ator jovem ainda, um ator que é uma nova geração de ator, a gente podia até dizer assim. Tem 36 anos, inclusive. É um ator jovem ainda, amanhã velho será. Waka waka waka, pose! Perfeito, com certeza se o Wagner escutar esse podcast, ele vai conhecer essa música, né? Com certeza, mas eu não podia perder essa oportunidade, eu nunca perco, né? Eu tô cada vez mais entrando naquele clube de pessoas que perdem, tipo, perde o amigo, perde a mulher, perde o emprego, mas não perde a piada, né? Você sabe que as chances de eu conhecer o Wagner Moura são grandes, porque ele vai fazer um filme com a minha vizinha Alice Braga. Qual é esse filme? Elysium. A gente vai falar mais pra frente. Na verdade, ele já fez filme com Alice Braga. Então você já perdeu a chance. Não, nada a ver, o Daniel não sabe nada. Mas acho que foi antes dela ser sua vizinha, né? Antes de ser minha vizinha, ela não era famosa, o que adianta? Ela só era a sobrinha da Sônia Braga. Tipo, agora ela é uma atriz vizinha do Henrique. Então, pô, muito sucesso. Exatamente, lógico. Pra quem que eu peço açúcar quando acaba o açúcar? Ainda bem que ela não é filha da Sônia Braga, né? Então, ela era, mas depois que eu falei aquilo, elas ficaram tão bravas que, teve uma puta revelação, assim, saiu até na revista Caras. E ela não é a mãe dela, ela não é filha da mãe, ela é filha da tia. Ainda bem que ela não é filha de outra coisa. Pronto, mais uma amizade que o Daniel perdeu, né? Bom, então, o Wagner ele começou a ter essa abertura na parte do cinema brasileiro, e aí ele começou a ter novas oportunidades. E aí começa uma listagem aí de filmes que o Wagner começou a participar, até com papéis pequenos e tal, né? Não teve algumas participações e tal. E aí, ali em 2001, ele já tem uma participação em Abril Despedaçado. Abril Despedaçado, Henrique, faz uma sinopse pra gente aí de Abril Despedaçado. Bom, na verdade, o Abril Despedaçado, o ator principal, na realidade, é o Rodrigo Santoro, que é um ator que hoje está despontando em Hollywood. E a história, ela se passa em 1910, lá no sertão. E o Rodrigo Santoro, ele faz um personagem que, assim, o pai dele fica estimulando ele a se vingar, pois o seu irmão mais velho tinha sido assassinado. E era uma, assim, o início do século XX, né, 1910, início do século XX. E é um filme dirigido pelo Walter Salles, que dispensa apresentações. E ele, na verdade, é um filme que foram feitos através de 3 países: o Brasil, a Suíça e a França. E o Wagner Moura, ele só faz uma pequena ponta com um personagem chamado Matheus. Mas é o primeiro longa-metragem, assim, consubstancial, né, assim, importante, na verdade, que tem a presença dele. Exatamente. Daí ele tem essa participação e ele chama atenção, inclusive, por isso, e ele é chamado depois, em 2003, 2 anos depois, ele aparece também em um filme chamado O Homem do Ano e depois em O Caminho das Nuvens. No mesmo ano ainda ele faz Deus é Brasileiro, que é um filme que tem lá o Antônio Fagundes e tal, uma comédia brasileira. O interessante dessa época do Deus é Brasileiro é que enquanto ele estava fazendo, ele filmava Deus é Brasileiro em Recife, ele começou a ler um livro do Drauzio Varela e ele ficou sabendo que estava abrindo aí uma parte de testes e tal para o Carandiru. O livro é o Estação Carandiru.
Exatamente. Que é a base do filme Carandiru, que foi super premiado também, bem conhecido no cinema brasileiro e tal. E aí ele acabou indo até essa parte dos testes para ator e tal, e ele fez os testes, tentou entrar no elenco, né? E acabou entrando. Ele tem a participação dele no Carandiru, também não como um personagem central e tal, mas ele tá lá. Vocês lembram dele em Carandiru? Eu não lembro dele porque o Carandiru eu assisti uma vez. Uma coisa legal que você falou é que quando ele tava gravando O Deus é Brasileiro, quem fez o teste, né, filmou pra ele mandar o teste pro Carandiru, foi o rapaz que era o responsável pelo making off do Deus é Brasileiro. E era assim, era o Wagner Moura lendo textos do livro. E eles filmaram à noite e ficou tão ruim que não dava pra ver o Wagner Moura. Só dava pra ouvir a voz. E só pela voz ele foi contratado pra fazer o Carandiru. Pois é, foi tão marcante. Ele, na verdade, fez... assim, a interpretação dele foi boa, impressionou. E ele acabou fazendo o papel de um traficante chamado Zico. Olha só que ironia, né? O Zico, um traficante. Mas, e era um traficante, tipo, que tava lá no presidiário... viciado em drogas e tal, e é um personagem bem denso, assim, bem pesado mesmo e tal. E aí ele faz essa parte, ele tem essa participação em Carandiru, chama a atenção também com ela, e daí ele começa a partir a convite do Antônio Fagundes, que trabalhou com ele em Deus é Brasileiro. Ele vai fazer uma participação na televisão, no seriado Carga Pesada, e ele faz o papel do Pedrinho, que é filho do Bino, que seria o Stênio Garcia. E daí, depois disso, ele faz participação em novela, ele começa a participar um pouco mais dessa parte, começa a ter mais destaques no papel, até chega a parte de virar galã de novela, né? A novela que ele foi galã e conseguiu um boom na carreira, né? Que no Brasil não tem jeito. Galã de novela das 9 da Globo é o máximo de popularidade que alguém chega, né? Foi a Paraíso Tropical, né? Mas antes desse ponto, eu queria voltar um pouquinho no tempo, lembrar, só para as pessoas não se esquecerem de um momento trágico na vida dele, porque no ano 2000 foi lançado um filme horrível que o Wagner Moura participou. É um filme chamado Sabor da Paixão, que quem teve mais tristeza com isso foi o Murilo Benício, que protagonizou junto com a Penélope Cruz. É um filme, sei lá, é horrível. Tipo, ele é o clichê do Brasil. É uma americana que dirigiu, mostrando como se o Brasil fosse um bando de gente pornográfica fazendo sexo enquanto os vizinhos ouvem, uma coisa bizarra assim. Mas enfim, e tem uma cena bem esquisita, pra não dizer outra coisa, porque que ele conversa, o Wagner Moura conversa com o Lázaro Ramos em inglês. Tipo, eu espero que o inglês dele tenha melhorado pro Elysium, que vai sair logo, porque não tava legal. Mas enfim, eu acho que foi legal, porque é o começo da carreira dele, tipo, não tem nada pra fazer, surgiu um filme aí, vou fazer e tal. E só uma observação que eu queria fazer é que eu acho muito interessante. Existe uma tendência de atores que começam a carreira um pouco mais velhos, né? Ou não jovens como a maioria, que desde os 15 anos, na maioria, né, tem aquela história. Com 10 anos já fazia teatrinho e foi fazendo. É bom porque eles têm geralmente algum tipo de background, algum tipo de histórico de vida fora dos palcos, fora do set de filmagem, que eu acho que ajuda bastante. Eu acho que isso é legal no Wagner Moura. Mas enfim, eu só queria lembrar desse momento trágico da carreira dele. Então, e que foi um momento trágico curto também, né, diga-se de passagem, porque fazer um filme ruim... Não, claro, é uma brincadeira, mas assim, é só para as pessoas lembrarem que não tem só filme bom com Wagner Moura. Tira essa roupa preta que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque! Voltando, falando desse filme, um filme também foi um dos primeiros que ele fez,
foi em 2002, é o filme chamado As Três Marias. Esse filme é bem legal, Rafa, não sei se você já tinha ouvido falar dele. É assim, uma mãe, ela tem o marido e os 2 filhos assassinados. E ela pede para as filhas dela, para as 3 filhas, cada uma contratar um matador para fazer a vingança. E quem participa, as moças, né? Elas são interpretadas pela Julia Lemert, pela Maria Luísa Mendonça e pela Luísa Mariani. E quem é a mãe que, tipo, fala para elas irem atrás dos matadores é a Marieta Severo. E é bem legal. Ele foi dirigido pelo Aloysio Abraão. Aloysio Abranches, desculpa. Vale a pena procurar, mas é difícil achar esse filme. Acho que nunca nem passou na TV aberta. O que eu acho interessante dessa carreira do Wagner Moura, principalmente desse início, é como a carreira dele andou de mãos dadas com Lázaro Ramos, né? Porque eles vieram do teatro, estavam juntos fazendo uma peça e tal, vieram pra cá. O Wagner se distanciou um pouco dele ali na parte de... quando começou a fazer filme, mas em seguida eles começaram a trabalhar juntos e tal. Hoje eles são grandes amigos e tal, e já fizeram até alguns curtas-metragens que estão rodando pela internet, mas eles têm uma carreira bem amarrada, os dois, né? Tem, além, acho que a única diferença que eu vejo é que o Lázaro Ramos se dedicou bem mais à TV, né? O Wagner Moura, a gente vê que ele fez, tirando essa novela que ele protagonizou, ele teve algumas séries, algumas coisas, algumas participações um pouco menores na Rede Globo, no caso, mas o Lázaro Ramos, não, o Lázaro Ramos, fez várias novelas, protagonizou e, enfim, foi e voltou e tal, e não tem tantos filmes quanto o Wagner Moura. Tem filmes muito bons, mas não tantos. Bom, daí o que aconteceu? O Wagner Moura tá lá fazendo seus filmes e tal, de repente surge uma grande oportunidade para ele em 2007 de interpretar o personagem que na verdade alavancou a carreira dele de uma maneira assim esplendorosa. Eu acho que todo ator espera um dia ter uma oportunidade como essa. E foi nas mãos do José Padilha que ele chegou aos cinemas com Tropa de Elite, interpretando o Capitão Nascimento, aquele capitão do BOPE e tal, que mandava o Henrique sair do podcast se ele não aguentar, entendeu? É o mesmo capitão. Se não cumprir os horários, manda sair do podcast. E o interessante é que quando o Tropa de Elite foi feito, não se esperava que ele faria o sucesso que ele fez, né? Muito do sucesso do Tropa de Elite, do primeiro Tropa de Elite, foi a pirataria, né? Ele foi pirateado muito rápido. Antes de chegar no cinema já estava em tudo quanto é camelô, e daí estourou porque fez muito sucesso, né? As pessoas, todo mundo falava, ficou na boca do povo, como a gente fala, assim. E é muito interessante isso. Você parar pra pensar, ele provavelmente fez o papel, assim, claro, se dedicou como qualquer outro filme, mas não fazia ideia de que o filme ia ter a dimensão que teve. Aliás, ele é mais famoso pelo que ele fez no cinema do que por ter protagonizado uma novela da Globo. E são pouquíssimos os casos de atores que são mais famosos por um filme do que por uma novela no Brasil, né? Isso é super difícil. Então isso é bem legal. Ele é um ator de cinema, né? Acima de tudo. Um ator de teatro, um ator de cinema. E ele realmente ele recebe, assim, com uma frequência muito alta, convite para participar de seriados na televisão, novelas e tal. E ele recusa porque ele tá focado mesmo na carreira dele como ator de cinema e tal. E o Tropa de Elite levou ele para um patamar de ator de primeiro escalão, né? Porque a interpretação dele é muito boa, muito convincente, e ele tem ali uma entrega muito grande dentro do filme e tal, e o filme ganhou proporções, até foi muito feliz, assim, pela época que o Brasil estava vivendo ali e tal, e que mostrava um pouco dessa coisa da justiça e tal. A partir daí, qualquer filme que fosse lançado, filme brasileiro, que tivesse o nome do Wagner Moura envolvido, era um filme que chamava atenção já, era um filme que tinha uma
assim, uma estrelinha a mais, né? Então, em 2007 saiu Tropa de Elite, também saiu o Saneamento Básico, o filme, que o Daniel já inclusive falou pra gente desse filme aqui em algum podcast passado, né, Dani? Que é um filme que mostra justamente, é uma comédia, né, na verdade. É uma comédia bem irônica, assim, né? Não é tão escrachada, é um humor bem sutil, que ela tem um pouco mais, e que mostra pessoas produzindo um filme, a dificuldade que elas têm. Na verdade, assim, as pessoas querem produzir o filme para conscientizar os outros, para angariar dinheiro para a comunidade, né? Não é cineasta, mas é muito engraçado tudo que acontece na produção do filme, acaba virando um filme. Eles queriam fazer um filme de terror, acaba virando de comédia, porque fica aquela coisa mais zoada do mundo. E tem o Wagner Moura, tem o Paulo José e a Fernanda Torres, que tá sensacional no filme, né? Assim, é muito engraçado. E o Saneamento Básico é um filme que eu acho que, claro, não teve o sucesso que teve Tropa de Elite, não foi um filme com uma bilheteria muito escandalosa, mas ele é muito interessante, assim, ele é muito, acho que faz parte do grupo de filmes gaúchos, né? Ele é um típico filme lá da Casa do Cinema de Porto Alegre e que enfim, são muito bons, né? E também é interessante frisar que nesse filme, no Saneamento Básico, ele contracena de novo com o Lázaro Ramos, e no mesmo ano eles lançam, mais pro final do ano, o Opa-i-ó, que também é uma das ótimas comédias que o Brasil já produziu nos últimos anos, e que conta com os dois também juntos ali fazendo a interpretação e tal, e é um filme realmente muito bom. E o Opa-i-ó, assim, antes do Opa-i-ó, em 2005 tinha sido lançado Cidade Baixa, né? Que é basicamente o Wagner Moura, o Lázaro Ramos e a Alice Braga, a vizinha do Henrique. Brincadeira, mas enfim. Não, mas não é brincadeira, é verdade. É verdade. Esqueci. Enfim, e aí esse filme é um filme que eu acho que é espetacular, assim, é um dos melhores filmes brasileiros que eu já assisti. Ele tem uma carga dramática super pesada, ele mostra uma realidade bem brasileira, né, do sertão nordestino e todas aquelas dificuldades e pessoas meio que no submundo, assim, mas ele é muito legal e acho que ele foi o que deu um up mesmo também, ele ajudou muito a dar um up na carreira desses três atores que são praticamente, assim, estão entre os melhores das suas gerações, principalmente no cinema, quando se trata do cinema brasileiro e até do cinema internacional, né? Então, e daí ele faz todos esses filmes e tal, lá junto com Wagner, ele faz esses filmes todos com Lázaro Ramos e tal, e daí ele parte para um filme do Tonico Mello, que é o Vips, que é um filme também bem conhecido e tal, que na verdade é baseado em história real do Marcelo, que era um falsário, assim, né? O filme foi bem na linha do Prenda-me Se For Capaz. Você assistiu o Vips, Henrique? Você assistiu Prenda-me Se For Capaz? Claro que eu assisti. Vips já... não. É porque o Vips era só pra pouca gente assistir, né? Você não foi convidado. Entendeu? O Vips era só pra Vips. O Vips é um filme muito, muito interessante, eu achei. Não é um filme tão bom, eu acho. Ele é bem pro Wagner Moura, né? Pra ele fazer todas aquelas facetas do personagem meio maluco lá. Mas de qualquer forma é interessante, sim. Ele, assim, e ele, na verdade, o filme, como você falou, é feito pra ele e, assim, ele constrói muito bem o filme, né? Porque ele consegue mostrar justamente todas as variáveis do personagem e tal, e eu acho que ele foi bem ali também. Bom, ele chega também daí com o pé na porta quando ele chega de novo com Tropa de Elite 2. Eu acho que de novo é mais uma onda, né? Se a gente pode dizer que de repente ele teve uma parte bem sazonal na carreira dele, de repente foi nesse período entre 2007 e 2010, quando ele fez um filme que chamava Romance, depois ele fez Vips e em seguida ele fez Tropa de Elite 2, mas aí ele chama muito mais a atenção quando ele volta pra pele do Capitão Nascimento e tal, que virou um personagem
folclórico e tal. E daí ele vai para uma comédia que se chama O Homem do Futuro. Esse filme eu vi, então posso falar. Então fala do Homem do Futuro pra gente. O Homem do Futuro é a história de um homem do futuro. Vai, Daniel. Ô, louco. Tá sacanagem. Não, O Homem do Futuro é um filme muito legal. Tem um destaque que eu achei muito bom, que tem os efeitos especiais. É um filme que foi lançado antes do Dois Coelhos, que é o suprassumo de efeitos especiais de filme nacional. Mas tem uns efeitos especiais no Homem do Futuro que são muito bons, mas muito bom, assim. Uns efeitos, assim, do portal, ele vai desintegrando, assim. Eu achei muito legal. E a própria história do filme também. Ele tem um quê de efeito borboleta. É um filme bastante legal. Ele é um filme bem amarrado, assim, né? Porque ele mostra... Tem um momento do filme que é ele do presente conversando com ele do passado, e ainda tem ele do futuro, e eles estão conversando ali, e o que eu achei mais interessante do filme é mostrar um personagem só vivendo experiências diferentes que transformam ele em outra pessoa, mas apesar de ser a mesma pessoa, né? Não dá pra não pensar também no De Volta para o Futuro, né? Que ele volta daí, né, que o personagem lá, o Martin McFly, ele volta, ele conhece o pai dele, é mais ou menos isso também, só que no caso é o mesmo personagem, que ele conhece o eu do futuro, o eu do passado e o eu do presente, durante acho que é a década de 90 que se passa a história, né? Que é quando ele realmente... Tem a cena dele cantando na festa. Pelo amor de Deus! Em que ano nós estamos? A gente tá em 1991, senhor. Depois de Cristo. E, aliás, foi, acho que devido a essa cena dele cantando que colocaram ele teve uma participação num show de tributo do Legião Urbana, né? Pra cantar as músicas do Legião. Eu acho que teve muito desse filme como influência pra ele cantar, né? E olha o Daniel enfiando o meu plano detalhe no rabo. Mas é que, na verdade, Dani, o Wagner Moura, ele sempre se aventurou na parte musical. Então, em 2008, ele montou uma banda que se chamava Sua Mãe, que ele tinha lá o baterista, o guitarrista, todos, ele escrevia, eles lançaram CD, inclusive, e ele tocou já em shows, foi no Altas Horas, inclusive, do Serginho Groisman com a banda dele e tal. E aí, na verdade, a MTV chamou ele, lógico, deve ter tido um pouco da influência ali, porque foi em 2012, quer dizer, já tinha saído o filme, né? E a MTV chamou ele pra ir num MTV ao vivo tributo ao Legião Urbana, e queriam que ele cantasse, porque viram que ele era uma figura forte, tinha uma banda de música e tal, e ele fez uma participação curta. Inclusive, nessa época, ele foi extremamente massacrado pela participação dele, né? Ele teve uma participação curta, na verdade não, ele acho que ele cantou o show inteiro, na verdade, né? Eu lembro, eu fiquei muito ansioso, assim, pra assistir. Eu assisti também ao vivo, né, na hora que passou, e realmente muita gente no Twitter xingando que ele não estava comparado ao Renato Russo, mas é imbecilidade dos trolls da internet, né, porque ele nem quis tentar ser comparado. É um tributo, é uma homenagem. Eu acho que assim, eu pelo que eu vi dele, eu não acho que ele seja o melhor cantor do mundo. Ele é melhor atuando mesmo. Mas é válido, né? Não tem que criticar tanto assim. Ele é tão bom cantando quanto eu fazendo comida. Não, ele é melhor cantando. O Ben Kingsley é melhor cantando do que você fazendo comida. O John Woo é melhor cantando que você fazendo comida. Cara, não tem graça. Deficiência culinária é um problema sério. Não pode zoar, velho. Minha psicóloga falou que vocês não podem tirar sarro só porque eu não sei quebrar um ovo, porque eu não sei ligar o fogão. Meu, sacanagem, velho.
Patrocinadores, quem quiser aí pagar um curso de culinária básica pro Henrique, estamos abertos aí a receber o seu dinheiro para isso, porque é uma questão de sobrevivência, né? Bom, aí ele participou, eu acho que na verdade ele foi muito criticado nessa parte do Legião, porque ele teve em alguns momentos do show, assim, ele foi chamado para cantar em um show, em tributo ao Legião. E daí ele teve alguns momentos do show que ele se empolgou lá e ele fez alguns movimentos que pareciam o Renato Russo, sabe? Aí os caras meio que, o cara tá tentando imitar o Renato Russo e tal, e não canta igual o Renato Russo e tal. É assim, realmente, é imbecilidade, porque chamaram o Wagner Moura porque é o Wagner Moura, cara. Eles queriam mostrar um ator e tal, um cara famoso, Capitão Nascimento, cantando. Se fosse o Chuck Norris, ninguém ia reclamar, né? Ia ficar assim, nossa, o Chuck Norris tá cantando, ia ser uma bosta. Porque ia levar porrada, né, se reclamar. Então, ninguém ia reclamar. Mas tudo bem. E eu acho que o mais legal até, a gente tá falando do Homem do Futuro. Eu lembro do trailer do Homem do Futuro. Legal, uma comedinha, tipo, meio engraçadinha, né? Mas o que chamou a minha atenção e de muita gente que depois eu fui conversando, no trailer é a hora que mostrava ele na festa cantando Tempos Modernos do Legião Urbana. Então também foi por isso que chamaram. Foi assim, a Legião Urbana é que nem você chegar na Inglaterra e falar do Queen, ou dos Beatles, é assim, é ícone nacional. Tudo que refere à Legião Urbana é legal. Bom, daí ele fez tudo isso, a gente percorreu a carreira do Wagner para chegar nesse ponto agora que a gente vai falar, que é o primeiro filme, a estreia do Luciano Moura como diretor de longa-metragem, e ele chega no cinema com o filme A Busca, que já está sendo muito bem criticado pela imprensa, já está sendo muito bem visto aí pela mídia e tal. Foi selecionado para a Mostra World Cinema no Sundance Film Festival e também foi selecionado para o Premiere Brasil do Festival do Rio em 2012, os dois festivais em 2012. Dani, faz uma sinopse pra gente do filme A Busca, conta um pouco sobre o que é e como que o filme se desenrola. É muito simples. No filme, o Wagner Moura é um pai de família com alguns problemas familiares, à beira de um divórcio, ou se divorciando, e o filho dele, que já tem 15 anos mais ou menos, foge de casa, some de casa, e o filme é basicamente a busca desse pai por esse filho, com quem ele na verdade não tem tanto contato, não é um pai super presente, não sabe detalhes da vida do filho. E basicamente é isso. Então ele é uma espécie de road movie com drama familiar, com um pouco até de investigação, porque ele vai investigando o que o filho fez, onde o filho passou, por onde o filho foi e tudo mais, até chegar num momento em que tem tipo um encontro, né, com o filho, com o pai dele, que é avô do filho dele e tudo mais, e é muito interessante. É um filme que tem essa carga dramática e tem várias referências muito interessantes da relação pai e filho, da relação de você, dessa coisa do road movie mesmo, de você ter que sair de onde você tá para encontrar aquilo que você é, ou seja, encontrar aquilo fora de longe de onde você está. E A Busca é bem isso, assim, e tem a ver, o título original, né, que era A Cadeira do Pai, foi modificado. Inclusive eu comentei isso na crítica que tá publicada no Cinemação. É muito interessante. Realmente seria um título pouco comercial, não ia chamar tanta atenção. Mas seria um título mais interessante caso fosse comercial, porque tem uma cadeira, que é a cadeira do pai, que, enfim, tem a ver com o lugar, né? O lugar que o pai ocupa na vida de alguém, como que é, como que não é, tem toda essa discussão por trás desse drama apresentado no filme. E, nossa, é um filme excelente que também tem toda a atuação muito boa do Wagner Moura mesmo. Uma coisa que eu acho que é super legal de comentar é que ele estreou bem perto da estreia do filme Colegas, né? Daquele filme também que é nacional. E tem uma grande disparidade. No Colegas, teoricamente é um filme atual, mas assim, o telefone que aparece é um telefone discado,
as pessoas se vestem como, sei lá, década de 80. Às vezes alguns filmes brasileiros eles não ficam atualizados, sei lá, porque aí o estrangeiro que assiste, ele acha que o Brasil ainda tá atrasado. No A Busca, o legal é que é algo muito tipo, moderno. Por exemplo, o personagem do Wagner Moura, ele tá brigando com o filho porque ele quer que o filho vá fazer um intercâmbio lá na Nova Zelândia. E tipo, é algo assim muito atual, porque hoje o maior grupo de pessoas fazendo intercâmbio são os brasileiros. Então, todo mundo tem celular, ele vai parar numa rave, tem uns pessoal meio hipster assim. Então é uma coisa total... Não, hippie e hipster mesmo, pelo estilo, aqueles óculos verdade, grandes. Então, é um filme bem atual. Tipo assim, se falar, esse filme se passa em 2013, incrível total. Eu acho que tem muitos filmes brasileiros e talvez o Colegas entre nesse grupo que tenta ser atemporal, né? Ou seja, tenta se passar numa época meio indeterminada. Ou seja, pode ser exibido em qualquer época e tal. Mas acho que hoje em dia é muito difícil. Se for para fazer atemporal, então faz uma fábula, né? Sem a presença de nada tecnológico. Se é para parecer tecnológico, de repente, às vezes é mais interessante fazer realmente temporal, ou seja, se passa no ano X, 2013, 2014, 2012, próximo, né, do que a gente tá. E obviamente, quando chegar daqui a 20 anos, as pessoas vão saber que é um filme dessa época e não de outra. E daí vocês falaram do Colegas e falaram também da Busca, que foram lançados aí praticamente juntos, né? E uma coisa também comum entre eles é o Lima Duarte, né? De estar presente nos dois filmes. E é um ator também completo, né? E ele chama também... ele não tem mais... esse perfil como Wagner Moura tem de levar o pessoal pro cinema por ter feito um personagem popular, mas ele é muito, muito legal você ver o Lima Duarte no cinema fazendo o filme ainda, com a idade que ele tá, assim, interpretando de uma forma tão bem também. O filme ainda conta com a Mariana Lima, que também é a primeira assim, participação que ela faz junto com Wagner Moura em filme, mas eu acho interessante destacar que A Busca, o Wagner Moura mesmo falou que o que chamou mais a atenção dele foi o roteiro, que ele achou o roteiro muito bem escrito, muito bem construído pro personagem, né? Posso falar uma coisa? Todo ator, em toda entrevista, vai falar que fez o filme por causa do roteiro. Acho que eu já vi 350 entrevistas. Americano, brasileiro, qualquer lugar do mundo. Eles falam assim, não... o que te fez? Ninguém vai falar assim, não, foi o salário, meu. Eles iam pagar uma fortuna. Nenhum ator... Assim, claro, eu entendo, o roteiro é muito bom, não tô dizendo isso. Mas é uma coisa interessante, porque todo ator fala isso. Eles falam assim, não, é o roteiro, me encantou quando eu li, eu achei muito forte, eu achei isso, aquilo. É válido nesse caso, mas todo ator sempre vai falar isso. Pra mim, vamos, com o passar do ano, ver todos os filmes nacionais. Mas é um filme que é forte candidato pra representar o Brasil num Oscar. Pela intensidade da história... E de tudo, ele mostra assim um Brasil lá, o norte de São Paulo, Minas Gerais, né, que é onde se passa a história. É um filme, é muito bom, assim, eu saí do cinema, eu tinha, vai ser um drama, que saco, perseguição. Eu saí do cinema, que da hora esse filme, assim, querendo assistir de novo, porque foi muito legal. Eu fiz essa casa pra você, Branca. Eu fiz a casa pra você, eu fiz a casa pro Pedro, fiz a casa pra gente. Para com isso. O que tá acontecendo, gente? Fala pra mim. A gente já conversou, cara. O que eu tenho que fazer, meu Que figura doida. Bom, daí o Wagner Moura, ele chegou ao final, assim, ele chegou ao máximo que ele poderia chegar dentro do cinema brasileiro, ele chegou, hoje é um dos atores mais conceituados que a gente tem no mercado. E aí, obviamente, que já começaram aquelas especulações sobre ele no exterior, visto que a gente tem aí o Rodrigo Santoro, que tá lá
tá tentando fazer filme lá, tá tentando ganhar um pouco mais de espaço e tal. Eu achei que o Wagner Moura ele teve um posicionamento mais consciente do mercado americano do que do Rodrigo Santoro, por exemplo. Óbvio que o Rodrigo Santoro ele tem o fator beleza e sex symbol a favor dele, assim, que levou ele a fazer depois lá as Panteras e tal, e não falar uma palavra e só ficar aparecendo sem camisa, né? O que foi a porta de entrada dele no cinema americano. O Wagner Moura, ele sempre falou que ele esperaria um papel mais consciente, mais sóbrio, mais bem desenvolvido para ele sim aceitar fazer alguma coisa no mercado americano, porque senão ele preferia continuar fazendo filme brasileiro. Como o Daniel falou, dependia do roteiro. Eu acho que são perfis completamente diferentes, eu acho. O Rodrigo Santoro, ele quer uma carreira internacional, ele quer fazer filmes fora do Brasil. O Wagner Moura, acho que ele não quer fazer filmes fora do Brasil ou dentro do Brasil, ele quer fazer filmes. A impressão que eu tenho é essa. Então, assim, claro, surgiu a oportunidade de um filme fora do Brasil, em russo, se ele souber falar, ele vai fazer, entendeu? A impressão que eu tenho é essa. E daí surgiu o Elysium, e eu acho muito interessante porque são dois projetos, ele tá em dois projetos completamente diferentes, né? Quer dizer, o Elysium, que é um filme bem hollywoodiano, não vai ser um Vingadores, mas é um filme bastante forte comercialmente. E tem o Fellini Black and White, que é um filme um filme pequeno para os padrões americanos, né? Um filme de baixo orçamento, não de baixíssimo orçamento, mas que não tem um orçamento tão alto quanto o Elysium, que é uma produção bem mais cara. Então ele está em dois projetos bem diferentes, ele está em dois projetos que não, eu acho que não vão alavancar. Eu acho que o Wagner Moura ele não vai ser um ator internacional como o Rodrigo Santoro, ou pelo menos ele não está buscando isso, né? Enquanto que o Rodrigo Santoro, então acho que é difícil comparar os dois. Então eu vejo a carreira internacional do Wagner Moura como, assim, duas oportunidades que surgiram. Pode ser que surja mais, pode ser que não surja nenhuma. E ele em nenhum momento vai ser frustrado por isso, assim. E o mais legal é que no Fellini Black and White ele vai contracenar com o ator que faz o Tyrion Lannister do Game of Thrones, que é o... Qual é o nome dele, Daniel? Peter Dinklage. Peter Dinklage. Não, e assim, no Fellini ele ganhou um papel de destaque, por isso que eu acho que ele pode inclusive chamar a atenção da mídia assim, americana com esse filme, porque tem assim... personalidades ali que já chamam a atenção dos americanos, que é o caso do Peter, que tá chegando lá, e assim, hoje ele é um ator anão mais famoso dos Estados Unidos, e você ainda tem o Terrence Howard, que também é um grande ator, um ator bem famoso nos Estados Unidos, e ele chega para interpretar o Fellini numa época em que o Fellini em 57 ele foi para os Estados Unidos na parte de Oscar, e daí ele sumiu durante 48 horas e ninguém sabe o que aconteceu com o Fellini, e o filme vai tentar mostrar o que foi que aconteceu com o Fellini durante essas 48 horas. Então eu acho que isso pode ser um gancho para levar assim, o talento do Wagner Moura demonstrar muito melhor do que foi com o Rodrigo Santoro. Essa comparação assim que eu faria. Agora tem uma pergunta. No Elysium, você tem ideia de que papel ele vai fazer? Porque eu nunca li alguma coisa específica falando, não, ele vai ser o personagem tal que vai fazer assim, assim, assado. Eu já vi muita especulação. Ele vai ser o Homem Morto número 27. Então, na verdade, pelo que eu vi, realmente estão guardando uma espécie de segredo sobre o que ele vai ser. Eu acho que ele vai ser algum vilão que não vai ser revelado no trailer, que não vai ser revelado, só vai ser revelado no filme, entendeu? Eu acho que ele vai ter algum papel nesse sentido, por isso que ele não tá podendo falar. Até teve uma entrevista que ele deu, perguntaram e falaram, ele falou, olha, do Fellini, Black and White, eu falo o que você quiser.
do Elysium tem cláusula contratual, não dá pra ficar falando. Então, assim, não pode mesmo. Com certeza ele tá mantendo em sigilo. Então eu acho que é algum papel assim, mas pelo que eu entendi, ele vai ser um vilão. Ele vai ser um personagem malvadinho. O que especularam a respeito disso é que, assim, o Matt Damon vai ser o herói, né? Porque Elysium, ele conta a história sobre uma nave que fica basicamente em cima da Terra, assim, sobrevoando a Terra, e a Terra foi dividida entre uma camada de pessoas super pobres e uma camada de pessoas super ricas que vivem no Elysium. E aí se dá esse conflito. E daí você tem a Jodie Foster, que ela faz o papel de uma secretária do governador do Elysium. E aí falaram que ele poderia ser esse governador, porque ela faz o papel da secretária, que é uma secretária super megera e tal, que não quer ajudar os pobres, e ele seria o mentor disso. Foi isso que eu li antes, mas nunca afirmaram. Eu acho que ele vai ser tipo o Zordon, sabe? Tipo, ele vai ficar... ele vai ficar tipo só a cabeça dele num canto, num talvez. Aquário. É uma coisa assim, é possível. Mas assim, eu acho que de qualquer forma ele vai ser um personagem que realmente não age tanto, né? No sentido de... ele não sei, talvez ele não apareça de pé. Claro, tô viajando na maionese, mas assim, imagina um personagem que não aparece de pé. Ele só aparece falando e mandando, entendeu? Eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido. Eu ia falar que o Wagner Moura, ele também foi convidado para fazer o Star Trek 2, né, que vai ser esse ano. Mas na verdade foi o Selton Mello, não falei que eu ia confundir os dois, é que deu tempo de eu ver no Google que eu ia falar merda. Mas tipo, a vontade, às vezes eu olho no espelho e eu quero até chorar, assim, tipo, como eu sou burro. Mas eu acho que você falou no começo do podcast que a gente ia confundir, ou que você ia confundir o Wagner Moura com o Selton Mello. Mas na verdade, em vários momentos a gente quase confundiu o Wagner Moura com o Lázaro Ramos. Tipo, a gente, né? O Lázaro Wagner, quem é? O Selton Mello ficou de fora, entendeu? Uhum. Então, pô. Porque eles ainda não trabalharam juntos. Aliás, isso seria bem interessante. Não, eles trabalharam juntos, sim, num comercial de sei lá o quê. Apareciam os dois juntos no comercial. Acho que era... Sei lá, whatever. Mas eu sempre olhava, não, os caras mais da hora, assim, de cinema nacional hoje. Tirando o Rodrigo Santoro, que o Daniel acha ele muito sexy. Enfim. Você, eu que não. Eu gosto do cara do Crepúsculo que o Rafael vive falando. Eu gosto só do Ben Kingsley. Todo mundo, everybody loves Ben Kingsley. Só pra finalizar, então, o Wagner Moura, a curiosidade sobre ele, né? Ele é membro do movimento Humanos Direitos, ele sempre está participando desses movimentos que falam sobre os direitos humanos, sobre como ajudar em prol a humanização ou contra a pobreza e tal. E além disso, hoje ele é casado com a Sandra Delgado. Ele tem 3 filhos, que é o Ben, o Salvador e o José. Olha só. Então ele tem os 3 filhos dele, e o Wagner Moura, ele mora há 10 anos no Rio de Janeiro. Como eu falei no começo, todo mundo olha pra ele hoje, até pensa que ele tem uma carreira longa e tal, e não, ele tem uma carreira de 11 anos só. Então ele tá há 10 anos no Rio, e desde que ele foi pro Rio, ele foi pra lá basicamente por causa de trabalho, ele tem o sonho, a pretensão de voltar a morar na terra natal dele, que é Salvador. Ele gostaria de ficar por lá mesmo e vir esporadicamente pro Rio para fazer filme, ou para São Paulo e tal. E quem sabe um dia ele consiga. Enfim, é um grande ator, é um dos nossos melhores atores. A gente tem que, às vezes, deixar de ser até crítico quando o cara aparece, como aconteceu no caso do Legião Urbana e tal, e a gente precisa tentar levar um pouco mais assim em consideração esse ator que ele é e tal, porque às vezes a gente tem um pouco de carência de atores tão talentosos assim no mercado, né? A Busca tá recomendado. A Busca é recomendado para todo mundo nos cinemas. Então vai pro cinema, vai ver A Busca com Wagner Moura e depois comenta na crítica que a gente escreveu no Cinemação o que você achou do filme. Uma gelada que
Plano detalhe da semana. E aí, plano detalhe, quem é que vai começar? Vamos nos estapear para ver quem começa ou vai ter voluntariados? Eu começo. Eu comecei os comentários, né? Eu comecei o repercussão, né? Então, vamos lá. Hoje é o meu dia de ser o primeiro. Seguinte, num podcast sobre Wagner Moura, nada melhor do que falar sobre o Wagner Moura da Argentina, que é o conhecido como Ricardo Darín. Eu achei que ia ser o Wagner Moura. Não. Mas é muito engraçado os argentinos falando Wagner, né? Eles falam Wagner. Enfim, na verdade não é tanto sobre o Ricardo Darín. E na verdade acho que o Wagner Moura é o Ricardo Darín brasileiro. Mas enfim. Tem um filme muito interessante chamado A Dançarina e o Ladrão. É um filme que não é perfeito, tem várias coisas esquisitas nele, mas ele é um filme muito legal, muito interessante e muito bonito. Que é um filme, na verdade, argentino e chileno, se passa no Chile, que eu gostaria de recomendar para todo mundo. É um filme muito legal. E nesse filme, apenas por curiosidade, existe um rap brasileiro que toca durante o filme, no comecinho do filme, e tem uma música do Milton Nascimento na trilha sonora. Então, fica a dica. É um filme chamado A Dançarina e o Ladrão. Ele é um filme argentino e chileno, se passa no Chile e tem 2 músicas brasileiras que aparecem lá. Então, é bem legal. E aí, Henrique, vai querer falar? Quer que eu fale? Não, tudo bem, eu vou falar então, já que o Henrique não se manifestou a tempo, então eu vou falar. Nem deu tempo pra eu pensar. Então, o meu plano detalhe da semana é um plano detalhe, na verdade, meio antigo, vamos dizer assim. Eu fui assistir Um Convidado Bem Trapalhão. Esse filme é um filme do Peter Sellers, que é famoso por ter feito milhares de A Pantera Cor-de-Rosa, né? E esse filme do Um Convidado Trapalhão, ele é sensacional. É um dos melhores filmes de comédia que já foram feitos, assim. Tem umas tiradas muito boas. E meu plano detalhe, na verdade, é a respeito da parceria entre o Blake Edwards e o Peter Sellers. Eles trabalharam juntos durante muito tempo fazendo a série de filmes da Pantera Cor-de-Rosa, e Um Convidado Bem Trapalhão é o primeiro filme que eles fizeram fora dessa série, e vale muito a pena. É realmente um filme extraordinário. Então, um plano detalhe bem curtinho. Esse filme deve ser muito bom, porque assim, qualquer filme com os Trapalhões, né, o Didi, Dedé, Monções e Zacarias, vale muito a pena. É exatamente isso. Vamos ignorar e vamos pro plano detalhe do Henrique. Porra, tem Trapalhão, velho, tem que ter os Trapalhões, caramba. Que porra de filme é esse? Meu plano detalhe tem nome, porque o plano detalhe do Dani de hoje não teve nome. Teve sim, era o Wagner Moura da Argentina. Brincadeira, não tá bom agora. Que bosta de nome. O meu plano detalhe, o nome dele é Das Telas pros Quadrinhos. Ah, gostou, hein? Gostou, muito legal. Clichêzaço. Não, porque geralmente assim, tem os histórias em quadrinhos e este plano detalhe vai ser uma confusão. Brincadeira. Por que uma confusão? Porque propaganda da sessão da tarde. Ah, é verdade. Uma turma muito divertida estão lutando contra os zumbizinhos alegres. O The Walking Dead, agora na Rede Globo. Todos os reis estão muito bravos e a confusão está armada. Game of Thrones estreia segunda na Globo. Que horror, meu. Fala logo sobre. Não assistam a Rede Globo. Foda-se. Não, tá mancada, né? Se a Rede Globo quiser contratar... A gente te ama, a gente ama a Ana Maria Braga, a gente ama a Fátima Bernardes, a gente ama... Nossa. A gente ama a Rede Globo. A cláusula da Rede Globo, quando vier o contratinho, vai ser: vocês querem participar da Globo, ter um programa de cinema na Globo? Pode vir, Daniel e Rafael. Pode vir. Só, a gente faz assim, vocês dois só comentando sobre o filme, tá de boa. Aí você vai ter que fazer um cinema solitário. Eu ia falar alguma piada assim de cinema, mas é muito difícil pra minha cabeça. Mas então, meu plano detalhe, né? Ele era tão interessante, assim, tão nerd, a gente acabou
destruindo meu plano detalhe. Mas o plano detalhe, como eu falei, é dos cinemas para os quadrinhos. São 3 exemplos bem legais, que muda, geralmente, assim, esses filmes da Marvel, da DC, existem o quadrinho e vai pro cinema. O primeiro exemplo que eu vou dar é do Star Trek, e que é o Além da Escuridão Star Trek, que é esse novo filme agora de 2013. Ele teve, em quadrinhos, uma história que foi lançada chamada Countdown to Darkness, que se passa antes desse filme. E depois que tiver o filme, há uma continuação da história. É um quadrinho que vai ser lançado lá nos Estados Unidos, chamado Star Trek After Darkness. Então é um exemplo bem legal. E tem um outro filme que eu tô muito ansioso para assistir, que é o filme novo do Guillermo del Toro, que é o Pacific Rim. E já teve vai lançar ainda, acho que até agosto já lança também um quadrinho contando uma história antes do filme, chamado Pacific Rim Tales from Year Zero. Zero em inglês, né, Dani? Zero. Tales from Year Zero. E quem desenha a arte da capa dos quadrinhos é o Alex Ross, que é um dos maiores quadrinistas, né, desenhistas de histórias em quadrinhos contemporâneo. E aproveitando, não é bem cinema, mas também tá na mídia, é que o seriado Once Upon a Time vai ter uma graphic novel também, né, um quadrinho, na verdade. A graphic novel seria mais um livro em formato de quadrinho que vai dar uma continuidade à série também. E essa graphic novel ela vai ter bastante relação com o seriado. Então meu plano detalhe é assim, é uma inversão, né? São filmes e que depois você vê a continuação ou o que aconteceu antes em quadrinhos. E chega. Agora tem, você falou de quadrinho, eu lembrei agora que eu li durante essa semana e provavelmente a gente vai ver num futuro aí, até um pouco distante, provavelmente a gente vai ver que saiu agora há pouco nos quadrinhos o X-Men versus os Vingadores, né? Que saiu há pouquíssimo tempo, já estão falando muito bem desses quadrinhos. E pode ser que a gente veja isso no cinema em algum tempo, né? Porque é bem interessante. Essa foi a grande saga de 2012 nos Estados Unidos e vai vir a grande saga da Marvel aqui esse ano. Seria muito legal, mas é um pouco difícil porque os X-Men os direitos ainda estão com a Fox. E a Marvel é a Marvel Studios Disney, né? Então teria que comprar os direitos dos personagens. E independente de direitos, assim, eu acho que não funcionaria e eu sou contra. Mas isso é de debate para um próximo podcast. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 31. Se você não escutou, não assistiu não, porque ainda não é vídeo, ainda. Mas se você não escutou o podcast Cinemação número 30 sobre filmes de guerra, vai lá escutar porque ele tá muito bom, muito divertido. E talvez você entenda um pouco melhor as nossas piadas sobre o John Woo, o Ang Lee e o Ben Kingsley. Se você escutar todos, né? A gente vai começar a fazer piada interna para quem ouviu os podcasts anteriores, para que todo mundo se sinta, para todo mundo que não ouviu se sinta excluído e ouça os anteriores. Brincadeira, nos próximos a gente vai evitar. Não, é verdade. Tem que ir criando novas piadas, né? Se bem que o Ang Lee e o John Woo, eles sempre vão estar presentes aqui de algum jeito. E a Alice Braga. E a Alice Braga, exatamente. Bom, chegando ao final de mais um podcast, dessa vez sobre o Wagner Moura, a gente contou um pouco sobre a história dele, a trajetória, a carreira dele e algumas curiosidades. Quem sabe ele não participe junto com a Alice Braga e tal, e tantos outros artistas que já foram convidados, né, pra vir aqui. Ou dar um retweet, já é muito legal.
Exatamente. Ia me achar pra caramba. Nossa, o Wagner Moura deu retweet no Cinemação. Exatamente. Então, Dani, muito obrigado pela presença mais uma vez no podcast. Valeu, eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Obrigado, Henrique. Obrigado, Rafa. Até mais. Henrique, mais uma vez a participação sempre espetacular. Dessa vez, nesse podcast, ele mereceu um pouco de puxão de orelha, porque foi ele que atrasou o podcast inteiro e deixou a gente super cansado no final, mas tudo bem, a gente vai aprendendo, né? As molecadas do Henrique. Eu não atrasei nada não, cara. É difícil ficar atualizando Facebook, Twitter. Meu, e o último episódio de The Walking Dead, cara, não tinha como não assistir. E é muito massa. Galera, valeu. E pode assistir a Rede Globo, mas assista só o programa do Jô e o Altas Horas. O resto é uma bosta. Falou, podcast Cinemação número 31. Fica por aqui. Até a próxima. Ai, 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 ai.